Aqui quem fala é Adriano Pires, do canal Aqui é Física. Hoje vamos para a nossa aula 8, Mecânica, Movimento Uniforme. Movimento uniforme, que é representado por MU. O movimento uniforme é todo movimento que ocorre com velocidade escalar constante, independentemente da forma da sua trajetória. Então, não importa se o movimento é retilíneo ou curvilíneo, porque independe da forma da trajetória para ser movimento uniforme. Um movimento é uniforme quando, para qualquer distância percorrida, sua velocidade permanece constante, ou seja, não varia, e esse movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Nós já vimos estes conceitos nas aulas passadas. No movimento uniforme, o móvel andará distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então vamos utilizar um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Temos aqui um móvel que se movimenta com velocidade constante v. Temos aqui o espaço em metros. Então, esse móvel se desloca 10 metros em um segundo. Estando o móvel em movimento uniforme, quanto tempo ele gastará para percorrer mais 10 metros? Ora, o mesmo um segundo, porque movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. E no próximo 1 segundo, qual será o deslocamento? 10 metros. Mais 1 segundo, anda 10 metros. Mais 1 segundo, anda 10 metros. E assim sucessivamente. A cada segundo ele andará 10 metros. E a cada 10 metros ele gastará 1 segundo. Porque a velocidade é uniforme, ou seja, é igual. A velocidade não varia. Então, mais uma vez, no movimento uniforme, o móvel andará distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Podemos dizer que esse é o conceito mais importante do movimento uniforme. Continuando, características do movimento uniforme. Os deslocamentos escalares, variações do espaço, são iguais em intervalos de tempo iguais. Acabamos de ver isso no quadro anterior. A velocidade escalar é constante e não nula, velocímetro indicando sempre o mesmo valor não nulo. Então, enquanto o velocímetro de um carro marca sempre a mesma velocidade, podemos considerar que é um movimento uniforme. Porém, mais adiante aqui no nosso curso, nós veremos que a velocidade é uma grandeza vetorial, que depende de módulo, direção e sentido. E no caso do valor da velocidade, ou seja, o módulo permanecer igual, não implica que a velocidade é necessariamente a mesma, porque pode ser diferente em sentido e direção. Resumindo tudo, eu quero dizer que 100 km por hora não é necessariamente igual a 100 km por hora. Ah, tá de brincadeira, Adriano. Não estou. 100 km por hora não é necessariamente igual a 100 km por hora, porque a velocidade é uma grandeza vetorial e não depende somente do módulo, ou seja, do valor. Mas isso será assunto de discussão numa aula futura. Próximo item. A aceleração escalar é constante, porém nula. No movimento uniforme, a velocidade não varia, ou seja, seu valor permanece constante. Então isso implica que sua aceleração deve ser nula, ou seja, zero, pois nós sabemos que se tivesse aceleração, a velocidade aumentaria ou diminuiria. E neste caso, ela deve permanecer inalterada, ou seja, a aceleração deve ser nula. Próximo quadro, representação gráfica da relação velocidade versus tempo, v versus t. Então, se o valor da velocidade for maior que zero, o movimento é progressivo. Temos aqui um plano cartesiano com o eixo x, que é o tempo em segundos, e o eixo y, que é a velocidade por metros por segundo.
Vocês devem ter percebido que estranho a velocidade em metros por segundo e não em quilômetros por hora, já que estamos mais habituados a ouvir em quilômetros por hora. Eu representei assim porque no SI, lembram do SI? No sistema internacional, o tempo é medido em segundos e o comprimento em metros. Somente por isso, pessoal. Bom, então aqui no eixo X temos o tempo ΔT e no eixo Y a velocidade. Vejam que, como estamos tratando de movimento uniforme, a velocidade representada por V é esta reta aqui em vermelho, que permanece constante no decorrer do tempo. Percebam que quanto maior fica o ΔT, maior é o tempo transcorrido, e que o valor da velocidade fica inalterado em todo o decorrer do tempo, pois ela começa aqui e termina aqui. Vejam que ela não aumentou, que seria um movimento para cima, e nem diminuiu, que seria um movimento para baixo. Então, isso representa que a velocidade é constante, ou seja, movimento uniforme. E este movimento é progressivo porque a velocidade é maior que zero. E como sabemos disso? Simples. Vejam que a velocidade está acima do eixo X, que é o tempo em segundos, então ela é positiva e, consequentemente, seu movimento é progressivo. Lembrem, velocidade maior que zero é movimento progressivo. E nós temos aqui, se a velocidade for menor que zero, o movimento é retrógrado. Exatamente a mesma situação do gráfico anterior. O movimento é uniforme, pois a velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Porém, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. E como sabemos disso? Simples. Vejam que a velocidade está abaixo do eixo X, que é o tempo em segundos. Então ela é negativa e, consequentemente, seu movimento retrógrado. Lembrem, velocidade menor que zero é movimento retrógrado. E quem não lembra ou quem não viu os conceitos de movimento progressivo, retrógrado, acelerado e retardado, eu sugiro que vocês assistam às aulas de introdução à cinemática aqui do canal. Continuando, nós sabemos que velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Eu quero que vocês lembrem dessa fórmula, porque a partir dela nós vamos começar a deduzir muitas outras equações. Então, a partir do que nós acabamos de ver, podemos concluir que nos movimentos uniformes, os deslocamentos escalares ΔS são diretamente proporcionais aos intervalos de tempo ΔT. Matematicamente, essa proporcionalidade pode ser expressa da seguinte forma: ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, que é a equação dos deslocamentos escalares. Percebam que esta fórmula tem como origem esta aqui, pois o que aconteceu foi que o ΔT passou para o outro lado multiplicando. Somente isso. Então, como assim os deslocamentos escalares ΔS são diretamente proporcionais aos intervalos de tempo ΔT? Percebam que nesta equação a velocidade é constante, porque a velocidade nunca muda, é sempre o mesmo valor, ou seja, movimento uniforme. Então, percebam que quanto maior o valor do tempo, maior será o valor ΔS. E que quanto menor for o valor do tempo, menor será o valor do ΔS. Por exemplo, vamos considerar uma velocidade de 10 metros por segundo. Ela é a constante, nunca muda, porque é movimento uniforme. Então, em 10 segundos de tempo, temos um ΔS, de 100 metros. E se colocarmos um valor de tempo menor, menor será o ΔS. Por exemplo, agora um tempo de 5 segundos. A velocidade continua sendo os mesmos 10 metros por segundo. Velocidade constante, movimento uniforme. Então, o deslocamento ΔS será de 50 metros. Por isso, essa equação dos movimentos uniformes é diretamente proporcional. Nota: o movimento uniforme
pode ocorrer em qualquer tipo de trajetória. Já disse isso no primeiro quadro, mas quero salientar mais um pouco. Então, por exemplo, se a trajetória for retilínea, ou seja, reta, o movimento será denominado retilíneo e uniforme, MRU. Se a trajetória for uma circunferência, o movimento será denominado movimento circular e uniforme, MCU. Próximo quadro. Representação gráfica da relação espaço percorrido versus tempo, S versus T. Então, se a velocidade for maior que zero, o movimento é progressivo. Temos aqui o gráfico espaço pelo tempo, né? O eixo Y é o espaço e o eixo X é o tempo. E eu quero que vocês percebam que a velocidade é positiva, pois neste caso o movimento ocorre acima do eixo X, que é o tempo. Vejam aqui que quanto maior o tempo, maior o deslocamento ΔS. E quanto menor o tempo, menor o deslocamento ΔS. Por isso, a equação aqui, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. E neste outro caso, se a velocidade for menor que zero, o movimento é retrógrado. Temos aqui o gráfico espaço pelo tempo. O eixo Y representa o espaço e o eixo X o tempo. E percebam que a velocidade é negativa, pois neste caso o movimento ocorre abaixo do eixo X, que é o tempo. E o mesmo conceito vale, que quanto maior o tempo, maior o deslocamento ΔS. E que quanto menor o tempo, menor o deslocamento ΔS. E se quisermos descobrir o valor da velocidade, é só dividirmos o ΔS pelo ΔT em ambos os casos. Isso nós sabemos, né, pessoal? É a velocidade média. É bom nós se acostumarmos com a representação gráfica, porque caem muitas questões nos vestibulares sobre gráficos. Bom, pessoal, essa aula foi bem leve, conceitual, e aos poucos vamos aprofundando, aumentando o nível de dificuldade. Então a aula de hoje fica por aqui. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem os vídeos para ajudar a divulgar este projeto. Um abraço e até a próxima aula.